que eu desejava abordar hoje. Então eu anotei aqui diversos tópicos da vida prática para poder passar para vocês ali, né, a partir do meu conhecimento, a partir da minha visão, como nós podemos utilizar então essas situações cotidianas para o nosso crescimento, certo? Bom, então para começar, como eu disse, né, o que aconteceu na quarta-feira, e também eu sempre estou trazendo ali essas situações do meu dia a dia para vocês entenderem também, né, tanto que eu sou humana e passo por problemas, quanto pela questão do aprendizado. O que aconteceu? Meu pai estava com um inchaço na boca já há alguns dias, acredito que por conta de dente, né? Eu não sei o que ele fez ali, ele já está com uma certa idade, já está com alguns sinais de perda de memória, né? Então ele também não sabe o que aconteceu. E eu, então, né, fui levá-lo ao médico para ver, porque o inchaço estava aumentando, estava ficando avermelhado o rosto. E o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, ele foi para a sala de triagem, né? Triagem, para quem não sabe, é aquela percepção que é colhida antes do atendimento. Estava esperando o trem passar aqui. Então, aquela salinha onde tiram a pressão, né? Observam como é que está a oxigenação do sangue. E quando ele estava fazendo, então, essa medição, inclusive a pressão apareceu como 11/7, que é uma pressão aceitável. E logo em seguida, mas foi muito rápido, pessoal, ele apagou completamente. E estava eu com a minha mãe, né? E foi um susto muito grande, porque eu nunca tinha visto ele apagar assim, né? E ficou totalmente inconsciente. Chamaram o médico que estava de plantão, as enfermeiras e atenderam, né? E naqueles instantes ali em que ele ficou inconsciente, foi um grande susto, porque a princípio nós iríamos para uma consulta comum e se tornou aí todo esse rebuliço. E a sensação muito palpável de que eu poderia ter perdido ele, eu tenho muita consciência de que isso em algum momento irá acontecer, até porque a condição de saúde dele está progressivamente se debilitando. Mas por que eu compartilhei isso com vocês, né? Então, primeiro ponto que ficou muito claro para mim ali, só para concluir, né? Ele recuperou-se depois, foi para casa, né? Está em casa, se tratando a questão da boca inchada, enfim, fez exames e está melhor, mas eu trouxe essa perspectiva para vocês entenderem assim, né? Ali ficou muito claro para mim o quanto a vida é um sopro, porque nós ouvimos falar, né? A vida é um sopro, a vida pode acabar num instante. O que nós estamos fazendo com a vida? E ali eu tive essa percepção palpável, né? De que em 10, 15 segundos você pode não estar mais aqui. Entende? Então isso foi uma grande lição para mim, porque eu tenho muito claro isso também, né? Até por conta da idade já avançada, uma hora isso vai acontecer. Então nesse sentido, claro que irá doer, claro que será muito difícil, mas eu tenho essa percepção, esse entendimento, né? De que quando chegar o momento, né? Nós precisamos aí aceitar e até pensar que sempre Deus, né? Ou o Senhor, o Criador, sempre tem os melhores planos para nós e que isso é inevitável. Mas começou a me fazer refletir sobre a minha vida, né? Até que ponto eu realmente estou fazendo a vida valer a pena, sendo que ela pode acabar em um instante, né? Nós pensamos assim, porque ele está idoso e debilitado, mas isso pode acontecer com absolutamente qualquer pessoa, né? Eu vi uma vez a situação da filha de uma colega de trabalho, a menina com em torno de 21 ou 22 anos, não me lembro, e a menina faleceu com uma parada cardíaca, aparentemente uma pessoa com excelente saúde, né? Então todos estamos suscetíveis a essa interrupção da vida. Possivelmente continuamos, né? Pelo menos eu que penso a nível de energia, né? Possivelmente continuamos e sempre nessa transformação de energia e sempre é interessante assim, até por essa questão da interrupção da vida. Algo que me fez muito sentido, né? Esses tempos, foi pensar assim: se você partisse da vida nesse momento,
como estaria a sua vibração? Eu achei essa questão muito relevante, né? Porque a vibração em que nós estamos, no momento em que nós partimos, é a vibração que tornará coerente a próxima existência, se ela existe, né? Se eu concluo a minha vida com uma sensação de densidade, de peso, a minha vibração irá para isso no próximo nível, digamos assim, e a realidade onde eu estarei inserida no próximo nível será compatível com essa vibração que eu deixei aqui. Então, isso me fez estar atenta para cuidar realmente da minha vibração com mais profundidade, com mais carinho, com mais constância, com mais consistência. Essa é a palavra. Eu tenho trazido muito essa palavra aqui, porque é uma palavra que hoje em dia me parece muito relevante, né? Então, essa foi uma perspectiva, a questão de que realmente as coisas podem acabar em um instante, tanto para o outro quanto para nós, né? Uma outra perspectiva interessante é perceber a quantidade de pessoas que se disponibilizaram em ajudar, né? Então ontem até, como eu falei, eu ia gravar o vídeo, mas fui levá-lo para fazer um exame, né? Que foi requerido pelo médico. Então aí isso acaba sempre né, cortando ali a nossa rotina também. E em todos os momentos, assim, tive pessoas que já foi por si só, né? Um fator muito, não diria de sorte, mas vibracional mesmo. O fato de isso ter acontecido no momento em que nós estávamos dentro do hospital. Então, ao passo de que algumas pessoas vão ficar pensando, né? Nossa, mas que coisa, mas que triste, mas que difícil. Mas por que isso está acontecendo? Esse ajuste na percepção, sabe? Claro que no momento, isso é importante também que vocês entendam, no momento em que uma situação difícil acontece, é completamente humano a pessoa sentir o impacto daquilo, né? Naquele momento eu fiquei equilibrada, porque é o que eu fiz a vida inteira, né? A minha mãe tem pressão alta, e tanto que depois realmente a pressão dela tinha subido muito, mas também estava no hospital e também já foi atendida. E eu acho que de ontem à noite para hoje que eu consegui, assim, relaxar realmente, pôr para fora, né? Aquela angústia. Então, não se cobrem nesse sentido. Esse é um outro ponto que eu também coloquei na minha lista para abordar. Eu tinha essa impressão de que quando nós elevamos a nossa vibração, elevamos a nossa consciência, os problemas não aparecem. Ou se eles aparecem, são problemas muito leves, muito suaves, né? E na verdade o que acontece é que as dificuldades, os problemas, eles continuarão a aparecer. Por quê? Porque é justamente para manter o nosso aprendizado, sabe? Então, assim, não tem problema não, mas é totalmente humano você passar por situações difíceis, desafiadoras, situações que mexem com o nosso emocional, com o nosso mental. Mas nós também temos a consciência, pelo menos quem está assistindo esse vídeo deve ter essa consciência, de que nós também podemos restaurar a nossa energia, restaurar o nosso equilíbrio e começar a prestar atenção nas bênçãos que tem naquela situação. Então, quando as coisas, até mesmo durante aqueles momentos em que ele ainda estava inconsciente, né, demorou ali uns 15 minutos até chamarem de volta nós para o quarto, e ele já estava então consciente. Mas até mesmo naquele momento, né, de ver o empenho do médico, de ver as enfermeiras, foram as 4 enfermeiras para atender, e depois as pessoas tentando ajudar na sequência, na questão dos exames, né? E ontem, quando eu fui levar o exame, também pessoas ajudando, pessoas muito proativas. E às vezes, quando é uma situação difícil, nós não conseguimos perceber que se aquela situação aconteceu, é porque ela tinha que acontecer. De alguma forma, né? Seja porque tem algum aprendizado para nós, seja porque tem um aprendizado para os outros. Nem sempre o aprendizado nessas situações difíceis é só para nós. Claro que nós temos a parcela de aprendizado, mas existe também um aprendizado para as outras pessoas que estão ali, envolvidas na situação. E nós nem sempre lembramos de observar que na pior situação há sempre o melhor a ser olhado.
existe uma perspectiva melhor a ser olhada. E se nós conseguimos simplesmente nos alinhar com esse sentimento de treinar, olhar o que tem de melhor na pior situação, isso já faz com que a nossa vibração se eleve e as coisas comecem a se movimentar de uma forma mais fluida. Então, isso é levar o conhecimento para a prática. Eu passo por uma situação, eu fico com medo, eu fico angustiada, né? Porque nós temos esse apego humano também, né? De querer as pessoas próximas ou de não querer passar pelo contexto da situação. Mas se a situação se apresenta, seja ela qual for, né? Uma situação que não seja agradável, no segundo momento, após passar aquele susto, até que a nossa adrenalina sobe para que nós possamos agir rapidamente, né? Nós podemos começar a escolher olhar quais são as bênçãos, né, que existem ali atrás daquela situação. Né? Qual é o aprendizado, sim, mas mais do que o aprendizado individual, qual é o aprendizado coletivo que é necessário ali, certo? Eu poderia falar sobre diversos aspectos dessa situação, mas eu não vou me estender muito mais, até porque daí fica parecendo que somos só nós. Né, que estamos, o tema da aula sou eu e não é, tá? Então é só para vocês perceberem ali como que eu apliquei na prática o meu conhecimento, tá? Então eu trouxe aqui alguns tópicos meus e alguns também levantados pela aluna para poder passar para vocês, além do que eu já passei aqui, né? Nós temos aqui a influência da família. Será que nós devemos nos afastar ou resolver? Sempre nós temos a escolha. Nós podemos escolher estar perto daquelas pessoas próximas que não fazem muito bem para a nossa energia ou nos afastarmos, certo? E eu recebo muitos relatos de conflitos de pessoas com conflitos familiares, né? Com pai, com mãe, com irmão, ou seja, com familiares próximos. E também entendo essa dificuldade do afastamento dos pais. Isso é muito importante. Tanto pelo ponto de vista da constelação familiar, quanto da psicanálise, né? Até mesmo no campo da psicologia isso é abordado, né? A necessidade, o quanto nós ganhamos quando nós conseguimos resolver as questões com os nossos pais, ver esses pais como fortes e capazes, para poder restaurar, então, a nossa vida olhando para frente, tá? Então, quando nós temos uma situação difícil em relação a um pai ou uma mãe, nós temos essa opção do afastamento. Agora, como esse afastamento ocorre? Esse afastamento vai me trazer paz? Eu já me apaziguei com essa relação. Também já recebi muitos relatos de pessoas que conseguem desenvolver um entendimento, né, com o pai, com a mãe, já próximo do final da vida de um dos dois e o quanto isso é benéfico, né? E eu realmente acredito nisso, né? A importância de você entrar em harmonia com essas relações, por mais difícil e tumultuadas que sejam, mas também entendo que cada um tem a sua escolha e cada um tem o seu tempo, tá? A visão da constelação familiar ajuda muito nesse sentido. Mas, nessa situação com os meus pais, né, eu sempre fico nesse dilema. Eu devo me afastar? Eu já cogitei ir até morar em outra cidade, mas eu ainda não me sinto preparada interiormente para fazer esse movimento, porque nesse momento eu sei que esse movimento geraria culpa, sabe? Tipo, se acontecer alguma coisa, eu não estou por perto, né? E o meu irmão já não fica por perto. Mas, ao mesmo tempo, é muito claro para mim que esse convívio está abaixando a minha vibração, né? Especialmente porque a minha mãe, ela tem ali um perfil bastante imaturo. Mas por que ela tem um perfil imaturo? Porque eu mesma alimentei isso, né? Eu alimentei isso a vida inteira porque eu sempre resolvi, eu sempre cuidei, se não eu, meu irmão. E aí eu trago para vocês a questão que eu trouxe lá no começo do vídeo. Será que não tem um aprendizado para eles também? Quando eu comecei a me afastar dessa situação, a sair desse controle, porque é uma forma de controle e dependência quando eu quero resolver o problema dos meus pais, eu estou tentando controlá-los e estou dependendo deles de alguma forma emocionalmente, mesmo que num viés bastante denso, né? Mas quando eu saí disso, eu percebi o quanto a minha mãe cresceu como pessoa, né? Quanto ela tem se superado nos cuidados em relação ao meu pai. E aí eu penso, talvez eu pudesse ter feito isso antes, né?
eu pudesse ter confiado de que ela poderia desenvolver os dons dela para cuidar, então, das coisas como mãe, realmente, né? Ao invés de eu assumir esse papel. Então, pessoal, quando existe algum tipo de conflito nessa relação familiar, especialmente quando surge essa questão, eu devo me afastar ou eu devo resolver, é preciso realmente fazer essa investigação interna para saber, né, se há alguém que está influenciando sobre nossa vida, por que eu estou aceitando essa influência? Por que eu estou travando a minha vida por conta dessa influência? Por que eu estou me limitando por conta dessa influência? Por que eu estou sentindo a necessidade de resolver as coisas por eles? Né? Ou de atender às expectativas deles? Então, são muitos questionamentos. E a questão é, você pode se afastar fisicamente, né? Quando eu digo se afastar, é fisicamente. Pode se afastar ou pode ficar próximo, porque não é isso que vai definir se aquela densidade vai me atingir ou não, mas o quanto eu estou dando a abertura para a influência dessas relações na minha vida, né? Essa é a questão. Por que eu estou dando abertura para essas influências na minha vida? Porque eu posso estar longe, eu posso estar morando em outra cidade, mas se eu não me liberto dessa influência, eu vou continuar sofrendo e, além de tudo, ainda vou sofrer a culpa por ter, digamos assim, abandonado essa situação. Né? Então, é por isso que eu falo, eu estou muito consciente hoje desse padrão. Né? A minha tendência é querer fugir, a minha tendência é querer me afastar, mas eu sei que eu não vou conseguir ainda lidar com a culpa. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me fortalecer interiormente para não me tornar suscetível aos comandos e assumir de novo uma posição de controle como se eu fosse a mãe da família, certo? Então, é outra perspectiva que precisa ser olhada. Uma questão também que a aluna trouxe é assim, né? O que a vida quer me mostrar? Nesse campo da expansão da consciência, sempre nós trazemos essa questão. Quando acontece uma situação externa, eu observo essa situação e entendo que eu preciso ter um aprendizado disso, especialmente se é uma situação que se repete e especialmente se existem vários contextos, né? Quem assistiu a aula de egrégora semana passada entende, né? Existem várias egrégoras ao meu redor que estão confluindo para situações e para questões, né, que precisam ser olhadas. Existe um aprendizado ali, algo que se repete ou algo que se mostra em diversos núcleos com um padrão parecido tem um aprendizado para nós. E aí é preciso também ter muito cuidado, por quê? Porque se nós entramos nesse ciclo de querer de qualquer jeito entender qual é a lição que tem ali para nós, o que a vida quer mostrar, nós podemos acabar num excesso de energia yang, num excesso mental, num excesso de tentar entender, e esse esforço pode acabar fazendo com que seja mais difícil enxergar o que precisa ser enxergado, porque o que está dominando ali é a nossa mente consciente. É a nossa mente consciente, não é a nossa mente inconsciente, que é o que está causando tudo aquilo. E essa foi uma chave que eu só aprendi esse ano, pessoal, e olha que eu estudo há anos, né? E ainda é um exercício para mim. Então, naquele momento em que você está... você pode e deve sim divagar sobre o que a vida quer mostrar. É interessante escrever no caderno as percepções do momento, traz muita clareza, né? De repente fazer áudios para entender qual é a emoção que precisa ser trabalhada ali. Mas também é preciso soltar esse aprendizado. E o soltar é relaxar, é ficar em silêncio, acalmar a mente. Nós precisamos sim entender o aprendizado, mas se nós não ficamos em silêncio, nós não conseguimos perceber a resposta. Por que nós não conseguimos receber a resposta? Porque nós não damos tempo e espaço para a informação do inconsciente vir à tona. Para essa informação do inconsciente me trazer o insight que eu preciso que ela traga. Entendem? Então, intercalar esses períodos de reflexão e que geralmente começam a levar a angústia, a esforço, com períodos de silêncio,
E quando eu falo silêncio, pessoal, não é somente uma meditação. Pode ser silêncio no sentido de você ficar respirando com consciência, organizar alguma coisa. Um dos recursos que eu mais utilizo. Eu começo a organizar as coisas quando a minha mente está muito turbulenta, né? Caminhar na natureza. Porque nesses momentos você está em silêncio. Cuidar de uma planta, ficar com o animalzinho ali no colo, né? O seu pet no colo, fazendo carinho. Nesses momentos é que a consciência inconsciente, né? A esfera inconsciente se manifesta e você consegue entender o aprendizado, você consegue ter os famosos insights, tá? Então, se você está numa busca desenfreada por uma resposta e a resposta não está aparecendo, procure fazer um movimento contrário, que é silenciar, que é reduzir o fluxo de pensamento, direcionando para atividades que acalmam a sua mente. Cada um tem as suas, né? A arte também é excelente para isso, tá? E aí, em algum momento, essa resposta vem. Tudo bem? Um outro ponto aqui, né, que tem a relação com isso é a autocobrança consciencial, eu escrevi aqui, ou seja, eu me cobro porque eu sei que eu tenho conhecimento para entender a vida, eu sei que eu posso ver as coisas de uma forma mais expandida, eu sei que eu posso mudar a minha vibração e as coisas vão mudar também, mas isso pode gerar essa autocobrança consciencial, ou seja, eu tenho tanta consciência e como é que eu não consigo aplicar aquilo que eu sei, né? E entra de novo nesse looping de informações mentais, não se dá o tempo para o insight, para o aprendizado, certo? Então, é preciso tomar muito cuidado com essa autocobrança consciencial, tá? Por outro lado, eu coloquei aqui, usar o conhecimento como antecipação para alterar os fatos, que foi uma fala da minha aluna que eu achei tão interessante, pessoal. Exato. Eu percebi isso também, tenho percebido isso, que se nós entendemos que tudo que está fora é um reflexo da nossa mente inconsciente e da nossa vibração, porque a vibração é oriunda da nossa mente inconsciente, mas nesse processo de expansão da consciência eu consigo perceber o que está acontecendo à minha volta, o que eu posso fazer? Eu posso começar a alterar os meus pensamentos, meus sentimentos, o direcionamento do meu foco para transformar algo que eu percebo que vai acontecer. Porque o que acontece? Se nós percebemos que algo vai acontecer e aquilo não é benéfico, nós ficamos colocando foco naquilo, querendo fazer com que aquilo não aconteça. Quando na verdade eu posso colocar o meu foco em outros aspectos mais alinhados com aquilo que eu desejo que aconteça, para mudar a minha vibração. E isso muda aquilo que seria, digamos assim, o nosso futuro. Não sei se ficou muito profundo ou muito complexo, né? Mas eu consegui aplicar isso também nessa situação, e eu até anotei aqui, nessa situação do meu pai, quando ele estava ali, né, em observação, ele ficou cerca de 4 horas internado, e ele estava na observação, e enfim, minha mãe tinha saído, e eu estava ali com ele, e eu tinha saído e voltado, né, que eu tinha ido buscar uns remédios da minha mãe, e nesse sair e voltar eu levei o meu fone de ouvido, pensei, não sei até que horas ele vai ficar, né, ou se vai ficar lá de noite, enfim. E quando eu estava sentado do lado dele, ele estava ali dormindo, né, medicado, eu lembrei de fazer esses movimentos conscientes que nós já temos condições de fazer na dificuldade, né. E aí eu comecei a ouvir um áudio de expansão da consciência, que eu gosto muito, né, que é de um canal do YouTube, Academia do Conhecimento, Academia alguma coisa. Eu posso deixar aqui anexo o link do áudio, né, que eu comecei a ouvir, mas que eu já costumo ouvir no meu dia a dia. Então, entendam que naquele momento eu poderia ficar colocando meu foco naquela situação, sem saber o que o médico ia dizer, sem saber se ele ia ser liberado, né? Sem saber se ele não ia ficar internado lá, sem saber se ele não estava com alguma sequela. Eu poderia ter ficado com a minha percepção nisso, mas ali quando eu retomei o autodomínio, né? E vocês percebam que conforme a vida vai passando, você vai conseguindo ter essa capacidade de recuperar o autodomínio mais rápido
E essa também é uma questão, ou seja, eu tenho as minhas reações humanas no primeiro momento, mas depois eu posso recuperar meu autodomínio. E aí eu escolhi, falei, vou ouvir um áudio de expansão da consciência para colocar o meu foco em outra coisa, para tirar o meu foco dessa situação difícil. Então eu não estava negando a situação era um fato, mas eu precisava mudar o meu padrão vibratório para tentar resolver aquilo rapidamente. E aí é interessante que foi, depois de 10 minutos ouvindo o áudio, que o áudio tinha em torno de 15 minutos, eu não cheguei a terminar de ouvir o áudio. O médico já veio, tirou o oxigênio, né? E depois passou ali uns 15 minutos, a enfermeira veio monitorar, estava excelente o nível de oxigênio. E logo em seguida ele foi liberado, né? Foi fazer daí um outro exame, enfim. Mas assim, a situação acabou se resolvendo muito rápido. Por quê? Porque o padrão vibratório mudou. O meu padrão vibratório. Entendo que não foi o contexto que mudou. Foi o meu padrão vibratório que mudou. E aí a situação se resolveu rapidamente. E eu tenho feito muito esse movimento voluntário, sabe? De tipo, tá, estou difícil, vamos tentar mudar essa vibração para ver o que acontece. E eu sempre tenho um bom resultado. 90% das vezes não é o resultado que eu gostaria, né? E esse é um outro aspecto, né? Nós queremos determinar qual é o resultado que nós queremos. E eu não determino qual é o resultado, mas acaba vindo algo que me atende de alguma forma. Então tá bom, certo? Vamos supor, assim, pegar uma parte financeira. Né? Se eu estou precisando de uma quantia X para pagar uma conta que está atrasada, tá? E aí, qual que é a solução que nós queremos? Manifestar aquele dinheiro rapidamente para pagar aquela conta, certo? Mas ao invés de ficar pensando nisso, eu colocaria esse meu foco naquilo que eu quero, o que eu posso fazer? Eu posso ajustar o meu padrão vibratório para que ele se eleve e ficar receptivo para o que a vida traz. E aí aparece, por exemplo, uma oportunidade de renegociar aquele valor. Né? Não apareceu todo o dinheiro, mas aparece uma oportunidade boa, né? Não, tem oportunidades que não são boas de renegociação, mas aparece uma oportunidade boa, positiva, que me atende, que eu posso arcar com ela e aquilo se resolve. Então, também ter abertura para a resolução disponível naquele momento também é importante. E eu sugiro que vocês façam isso, comecem a testar realmente. As coisas estão difíceis, começa a colocar o foco em algo que eleve a vibração, ou começar a agradecer por tudo que tem realmente de bom na vida. Começa a ouvir um áudio de expansão da consciência, de elevação da vibração, começa a ouvir um mantra, né? Sai dar uma volta, fica em meditação se você gosta, e depois perceba se o resultado não muda, ok? Um outro ponto que eu coloquei aqui, preciso mesmo me posicionar, né? Que é o que eu falei em relação aos meus pais, né? Se nós sempre buscamos resolver as questões do outro, às vezes nós tiramos do outro o potencial para resolver aquilo que ele precisaria resolver para evoluir, para crescer. Isso foi tão difícil para mim entender e até hoje eu tenho esse padrão de me posicionar e de resolver. Mas se eu faço isso pensando ser uma atitude altruísta, de ajuda, na verdade eu não estou sendo altruísta, estou sendo egoísta, estou tentando controlar uma situação achando que só eu tenho capacidade de resolver, né? Então eu posso sim auxiliar, mas auxiliar é diferente de resolver as coisas pelas outras pessoas, porque elas também precisam desenvolver o seu potencial. Então, preciso ter esse discernimento. Será que eu sempre preciso me posicionar? Será que eu sempre preciso resolver? Isso eu já venho testando há meses, certo? O fato de eu, às vezes, não tomar uma ação imediata, claro que não foi o caso em relação ao meu pai, né? Era uma situação que exigia uma ação imediata, que fique bem claro, mas existem situações em que nós não precisamos nos posicionar imediatamente. E aí eu aprendi a dar um tempo antes de me posicionar, a dar um tempo antes de agir. E mais uma vez, cerca de 80% das vezes, alguém vai e resolve. Mas isso também necessita de humildade, né? Para eu entender que eu nem sempre sou a mais importante, eu nem sempre sou a única possibilidade, eu nem sempre
sou a responsável, né? Então, nem sempre nós precisamos nos posicionar e resolver, certo? Precisamos sempre nos manter em equilíbrio, isso eu também falei lá no começo. Existem situações da vida que vão tirar o nosso equilíbrio. Além da questão da expansão da consciência, existe a questão do aprendizado, de aprender a soltar o controle, de confiar que existe uma força maior sustentando tudo, de acatar a influência dessa força maior na nossa vida, né? Então, sim, nós vamos nos desequilibrar, vamos nos desestabilizar, mas conforme nós vamos evoluindo, nós conseguimos retomar o nosso estado de equilíbrio mais rapidamente do que antigamente. Nessa situação que aconteceu, eu sempre segurei muito o meu emocional por conta do problema de saúde da minha mãe. Mais uma vez eu acabei fazendo isso. Mas eu não fiquei, digamos assim, desesperada internamente. Eu fiquei, sim, com muito medo que ele tivesse partido de fato, mas mantendo essa tranquilidade, essa confiança que ia acontecer o que fosse melhor para ele naquele momento, de acordo com o que o Criador quer, né? Quem sou eu para saber quais são os caminhos melhores para o meu pai? Entendem? Então, assim, perder o equilíbrio, nós vamos perder. Para sair da zona de conforto, para testar nossa capacidade de confiar, de soltar o controle. Mas o processo de expansão da consciência é você conseguir voltar ao seu controle mais rapidamente do que uma pessoa que não tem esses conhecimentos, tá? Outra coisa, outro ponto, né, que também eu abordei, direcionar o olhar para frente e ajustar o foco. A nossa mente costuma ficar replicando aquilo que aconteceu, e quando nós ficamos replicando o que aconteceu e foi traumático, nós tendemos a criar mais daquilo. Sendo que, se eu quero mudar, eu preciso mudar a minha percepção, eu preciso mudar o meu foco, que foi o que eu fiz quando eu coloquei o áudio de expansão da consciência, né? E não passou 100%, eu ainda estou com aquelas cenas, aqueles momentos na cabeça e continuo trabalhando isso. Mas eu começo a tomar as rédeas da minha mente e direcionar para aquilo que eu quero que aconteça. Isso também eu vi num vídeo que eu achei interessante, né? Que nós ficamos focando naquilo que nós não queremos mais, ao invés de direcionar o nosso pensamento para o que nós queremos. Se aquela situação que aparece é muito difícil você acreditar que pode ser diferente, coloque o seu foco, sua atenção em outras coisas que são palpáveis e positivas para você, certo? Porque assim você vai elevar o seu padrão vibratório e com isso aquela situação terá a melhor resolução possível. Nem sempre a resolução que nós queremos, mas a melhor resolução possível para aquele momento, tá? As pessoas não querem a ajuda que podemos oferecer. Essa foi uma questão que a minha aluna levantou e eu achei tão interessante que ela colocou assim: estou ajudando tal pessoa porque ela quer receber a ajuda que eu posso dar nesse momento. E aí ela colocou, né? E realmente, às vezes as pessoas não querem a ajuda que nós podemos dar naquele momento, e aí o que nós fazemos? Nós ficamos tentando nos ajustar e caber naquela ajuda que a pessoa espera de nós, né? Que foi o que eu sempre fiz. E só agora eu tenho trabalhado com isso, né? A pessoa cria uma expectativa da ajuda que ela deseja de nós, e aí nós vamos nos esforçando e fazendo uma ginástica na vida para poder caber naquela expectativa da pessoa, do que a pessoa quer de nós. Quando, na verdade, nós precisamos nos respeitar em primeiro lugar. Então, antes de querer ajudar alguém, perceba se o tipo de ajuda que você quer dar e pode dar, né, está dentro daquilo que você pode oferecer, é o tipo de ajuda que a pessoa precisa. E aprender a se afastar ou a dizer não, se aquela ajuda que a pessoa precisa não é a que você pode oferecer naquele momento. Porque se você, claro que pontualmente você ceder ali em alguns aspectos, desde que isso não vá ferir as suas limitações, tudo bem, não tem problema. O problema é quando você deixa de ser quem você é, você deixa de se cuidar, você deixa de trazer leveza para sua vida,
para caber na expectativa de ajuda de uma outra pessoa, certo? Então, esse é o ponto, né? Você pode entender a dor do outro, você pode sentir empatia por isso, sentir compaixão por isso, mas sempre com esse entendimento de talvez a ajuda que eu posso dar não é a ajuda que a pessoa deseja receber, certo? E se nós ficamos cedendo sempre a isso, nós acabamos nos deixando de lado e isso nunca traz um bom resultado, tá? E finalmente, né, na turbulência, eu devo agir ou silenciar? Esse tema também eu abordei, né, quando eu falei dessa questão, que às vezes a vida não quer uma ação nossa, né? Às vezes a vida quer o silêncio, olhar para dentro, a contemplação ou a apreciação daquilo que eu já tenho de bom e permitir que essa resposta chegue de alguma forma. É um treino, também estou treinando, mas todos aqui estamos aprendendo. Certo, pessoal? Eu abordei aí diversos temas, diversos aspectos. É uma aula densa, né? Que, embora tenha sido focado muito na prática, talvez a pessoa precisasse voltar a assistir novamente para poder perceber todas as nuances, né? Mas eu realmente espero que tenha sido contribuição. Se você assistiu essa aula como aula aberta e quiser assistir as outras aulas da comunidade, o link da inscrição está aqui na descrição do vídeo. O valor é mensal e um valor muito baixo, né? E temos aí diversos conteúdos expansivos lá na comunidade. Tudo bem? Um grande beijo, cuidem-se bem e até mais.